Obrigado, senhor presidente. Estamos aqui discutindo o projeto de lei 1583 de 2016, de autoria dos deputados Flávio Serafini, Conte Bittencourt, Valdec Carneiro, doutor Julianelli, Marcelo Freixo, Anderson Nogueira, Bruno Dauaire e Tio Carlos. Nós, da Comissão de Educação, temos debatido inúmeros temas, como não poderia deixar de ser, ligados à educação em geral. Mas, particularmente, temas ligados à universidade pública, e especificamente à UERJ e à UENF. E todas as vezes que debatemos esses temas, ficou claro a situação de penúria que vive a universidade. Uma situação em que escutamos algumas vezes absurdos, tipo: a UERJ não precisa do Hospital Pedro Ernesto nem do CAP. A UENF, o Estado não precisa da UENF, não precisa da UESO. Então é importante nós colocarmos para um Estado que pretende ter, melhor dizendo, a mola mestra da sua economia, embasada na inovação, o grande absurdo que é deixar as nossas universidades públicas entregues ao Deus dará. Não tem lógica uma coisa dessa. Não tem lógica uma coisa dessa. E aí vemos um projeto que tenta preservar os bolsistas, que são os grandes responsáveis por tocar as pesquisas dentro das universidades públicas. Eu fui bolsista, médico residente, sei o que é importante, como é importante essa bolsa para sustentar aquele estudante e aquele pós-graduando. Durante 3 anos, recebi as bolsas. E é assim que eu me sustentava e a minha mulher, que na época eu era casado. E sem deixar de contribuir, sem fazer a minha parte para o desenvolvimento da saúde, por quê? Como nós, médicos residentes nos hospitais, tocávamos os hospitais. Tinha o staff próprio, efetivo das universidades, mas eram os médicos residentes que tocavam o dia a dia dos hospitais. Sob orientação, sim, mas nós tocávamos os hospitais. E hoje vemos a situação vergonhosa do Hospital Pedro Ernesto, que o governo Pezão coloca como última das suas prioridades. Vemos aqui o professor Edmar Santos, diretor do hospital, de pires na mão, rodando os gabinetes dessa casa, falando com a presidência, tentando sobreviver diante do descaso do governo do Estado do Rio de Janeiro. E eu quero lembrar, senhores, que o Hospital Pedro Ernesto é considerado o Olimpo da formação médica no Rio de Janeiro. É referência na formação médica no Estado do Rio de Janeiro. Reconhecido por suas pesquisas internacionalmente, com pessoas formadas naquele hospital que são referências na saúde pública no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Então é importante trazer aqui esse debate. Mas por que o Hospital Pedro Ernesto atingiu esse patamar? Ele atingiu esse patamar em função dos seus bolsistas, que não medem esforços para exercer no dia a dia a sua atividade, que não mede esforços de transferir a sua atenção e o seu carinho nas várias áreas de atuação,
sejam médicos, dentistas, psicólogos, enfermeiros e todos mais que trabalham no dia a dia como graduandos e graduados num hospital público como o Pederneiras. E as bolsas, elas estão sendo constantemente atrasadas em função do descompromisso desse governo que se diz, que se propõe, que reclama a faixa de lutador da educação pública no Estado do Rio de Janeiro. Então, aí está o paradoxo. O paradoxo que acontece não só nessa situação, mas em outras situações que o governo estadual vem fazendo. Aquilo que ele fala, aquilo que o governador fala, aquilo que ele prega, não se traduz efetivamente nas suas ações. E o exemplo mais gritante desse paradoxo é exatamente a educação pública no Estado do Rio de Janeiro. Não podemos, sob hipótese alguma, aceitar essa solução que está sendo dada aqui. Por isso, senhores deputados, é importante que nós aqui, quando analisamos esse projeto, que nasceu junto da Comissão de Educação dessa Casa, e mais outros deputados que aderiram, é importante que se rompa, que se vote contra esse veto, garantindo que aqueles bolsistas tenham o seu cronograma de pagamento ajustado ao cronograma de pagamento dos demais servidores públicos. Nada mais do que isso. O direito de receber num dia certo junto com os demais servidores públicos. É importante que essa Casa tenha essa sensibilidade. E nós estamos falando aqui, senhores deputados, de bolsas de R$500, no mínimo. O que representa isso em termos de crise do Estado? O que representa isso? Mas representa muito, se considerarmos que muitos bolsistas vêm de outros estados, senhor presidente. E uma vez vimos aqui na Comissão de Educação o relato dramático de uma bolsista, mestranda, que veio do Espírito Santo para fazer o seu mestrado na UERJ, na UENF, melhor dizendo, estava voltando porque não tinha condição de continuar cursando o mestrado, porque o calendário de pagamento da sua bolsa não era observado. Então, senhor presidente, termino minha fala solicitando a quebra do veto em prol da educação pública do Estado do Rio de Janeiro e principalmente, senhores deputados, em prol daquilo que nós defendemos de inovação dentro da economia do Estado do Rio de Janeiro. Esse projeto é essencial para mantermos, senhor presidente, essa ambição de tornar o Estado do Rio inovador acima dos demais estados da Federação.